esse 10 minutos de hoje, para mim, tem um gosto muito especial, por meio de muita responsabilidade, porque eu vou procurar falar sobre um dos maiores poetas brasileiros, no meu modo de entender, pelo menos um dos mais antigos que surgiram, junto com Manuel Bandeira, né, chamado Carlos Drummond de Andrade, ou simplesmente Drummond. Né? Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, e teve influências. Né? Quero fazer assim uma pequena biografia da vida dele, bem sucinta, para não me estender muito. As influências dele, ele tiveram após o conhecimento que ele teve na Semana de Arte Moderna, quando ele estava com apenas 22 anos. Né? E, ao conhecer a Semana de 22, ele conheceu os maiores líderes ali, que foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade e a pintora Tarsila de Amaral. E nessa época, ele, com esse conhecimento que ele teve, com essa amizade que ele criou com o Mário, especificamente, ele começou a corresponder com o Mário, uma correspondência, ele ainda morando lá em Minas, né? Que durou 4 anos, para você ver. Então, o Mário, ele teve muita influência sobre Drummond, que recebeu dele como se fosse uma orientação literária. Em 1928, né, ele publicou numa revista de antropofagia em São Paulo um primeiro poema assim dele, chama-se No Meio do Caminho, tal, tem uma pedra, vocês sabem muito bem. Ficou muito famoso e ele criou muita polêmica no meio literário naquela época. Né? Depois disso, ele publicou o primeiro livro dele, chamado Alguma Poesia. Aí, ele foi ele foi convidado pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema, na época, e para ser o chefe de gabinete dele. E naquela época, o governo do Brasil era lá no Rio, né? Ele foi para lá, para o Rio, isso era em 1934, e ele publicou o segundo livro, chamado Brejo das Almas. 6 anos depois, ele já com 38 anos de idade, ele publicou um livro que, ao meu ver, esse livro foi escrito em plena Guerra Mundial. Né? O nome se chama Sentimento do Mundo. E, como não podia deixar de ser, a conjuntura mundial teve muita influência sobre Drummond. Né? E esse sentimento que ele teve das coisas que estavam acontecendo no mundo como é que se diz, resultou nesse poema, nesse grande poema, que eu peço e que ouçam com esse sentimento, né, de que essa guerra influenciou o poeta ao escrevê-lo. Vamos lá. Sentimento do mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Mas estou cheio de escravos
e minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo. Morto o pântano, mas sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior às fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoes. Mas quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação. Do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados. Ao amanhecer, esse amanhecer, mais noite que a noite, é a escuridão. Ele é muito, claro, muito pessimista, muito triste, né? E também nessa época tem uma outra poesia, não é? Que também reflete isso, esse sentimento da Primeira Guerra Mundial que assolou todos nós. E o poeta expressou nessa poesia que se intitulou Poema da Necessidade. Interessante. É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquíades. É preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. E é preciso esquecer fulana. É preciso estudar Volapük. É preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire. É preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens e nascerão flores amarelas. Não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Muito, muito forte, né? Ele então fez um outro que também tem essa consonância, né? Expressa muito esse medo que assolou-se a humanidade, né? E ele titulou assim: Congresso Internacional do Medo. Se não vejamos. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, os medos dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte. E depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e nervosas.